Mas, Conta pra nós. mas na realidade, eu acho que ninguém sabe tudo, né? E nem vai saber, porque é um mercado realmente complexo, né? Então, assim, tem muito altos e baixos, tem muito paradigmas dentro do mercado, mas é um mercado que particularmente, eu gosto muito. Eu gosto muito, inclusive, quem me segue aí nas redes sociais vê que de vez em quando eu posto alguma coisinha estimulando, Verdade. alguma coisa nesse sentido aí. Mas, assim, eu tenho a pretensão de um dia, talvez, até fazer um canal como vocês, ou, de repente, né, de uma maneira educacional, tentar ajudar pessoas, né, que tal, como vocês mesmos disseram, vocês têm um grau de instrução legal, porém não tem muito, né, conhecimento sobre a área financeira. Sim, sim. Como fazer? Como que eu compro uma ação? Pô, você acha que de repente seja uma coisa de outro mundo. E não é. Ô, Voltão, você acha que para a pessoa investir no mercado financeiro, ela tem que ter uma base, tipo assim, uma estrutura financeira já meio que definida na cabeça dela ou não? Porque a gente percebe que ninguém faz não sei se é uma culpa da educação brasileira, mas ninguém tem uma base já para entender isso aí. Porque você vê, tem muita gente na pandemia que não tem uma reserva, não consegue fazer um... Na realidade, eu comento muito isso, que talvez essa questão de educação financeira tinha que ser implantado dentro das escolas desde do primário ali, já alguma coisa nesse sentido, né? Porque assim, vamos supor, nós como criança, né? O seu pai fala assim, faz uma tarefa, o que você gasta? O seu pai te dá um dinheiro, né? Nesse sentido. Não que seja ruim, né? Te estimula a trabalhar e tudo mais. Só que ele te estimula a ser um funcionário. Tá? Se de repente, em vez de fazer isso, em vez de te dar um dinheiro, eu vou te dar uma mesada, alguma coisa, algum estímulo, leia um livro, dentro de uma educação financeira, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Numa situação dessa de pandemia, como vocês estão falando aí mesmo, vocês dois são empresários, talvez esteja passando por um momento não tão legal aí, né? E nós, brasileiros, não temos essa cultura de investir, de guardar, ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de oportunidade, né? Não temos isso. O ideal seria o quê? Pelo menos os especialistas falam. Pessoal de CLT, né, que são registrados, ter uma reserva de, no mínimo, 6 meses. Tipo, a quantidade do salário dela, 6 meses guardada para uma reserva. Isso, você ganha R$2.000 por mês. Certo. Pô, 2.000 vezes 6, 12.000. Que é o que você precisa para se manter. Para se manter por um período até você se realocar no mercado de trabalho. Tá, mas então o cara se fudeu, porque a pandemia já tem mais de um ano. Mas você teria que se programar antes? Não esperar. Não. Já acabou, faz 6 meses já. Sim, sem dúvida. Mas aí ele já para você ter uma ideia. já teria se realocado no mercado de trabalho, de repente, né? É que assim... Depende da área, hein? A minha não, mas assim, é uma... É que nós estamos vivendo um período de pandemia, uma coisa atípica, né, gente? Atípica, né? Muito atípico. Mas, na teoria, o que acontece? 6 meses é a estimativa. Mas nada impede você fazer isso, né, postergar um pouco mais. Empresários, em geral, eles falam que teria que ter pelo menos 12 meses, um ano. Certo. Dessa sua renda. Qual que são os gastos fixos por mês? Pô, eu gasto R$2.000 que são fixos. Então, isso faz vezes 12 daqui, esse dinheiro tem que guardar, isso daqui é minha reserva de emergência. Se acontecer qualquer BO, esse dinheiro que eu tenho que ter guardado. Depois disso, que você vai começar a investir? Com excedente, ou não? Com excedente. Porque assim, a reserva você tem que deixar aplicada, mas só que numa questão que tem a liquidez. Qualquer hora que você precisar de recurso, Resgata. você resgata. Ações você pode vender ela de imediato. Ela era D mais 3, agora é D mais 2. O que seria esse D mais, né? Você vende no dia, daí 2 dias o dinheiro cai na sua conta. Né? Tá. Porém, as ações, como vocês sabem, elas são uma renda variável. Ela oscila para cima e para baixo. Então, de repente, você precisa desse recurso e você tem que vender isso, talvez você venda com perca. Sim. Entendeu? Então assim, talvez o ideal... não é uma fonte assim, ideal de reserva, não. Né? Não. O que seria uma fonte ideal de reserva Alguma hoje? coisa atrelada ao CDI. O que é o CDI? É a nossa taxa Selic. O que é a nossa taxa Selic? Aquela taxa do Banco Central. Banco Central, do cupom que eles fazem, cada 45 dias eles têm uma reunião para fazer manter a taxa, diminuir ou né? Agora ela aumentou em 0,75, estava 2%, a menor taxa do patamar histórico do país. Ela subiu 0,75. Já chegou a 14, né, com a Dilma lá na cadeia. Chegou na época da Dilma. Eu estava dando uma olhadinha na internet, se eu não me engano, em 99, uma coisa assim, chegou a 40 e não sei quanto por cento. É por causa da inflação, né? A Que ela inflação. controla a inflação. Isso. 40? Nossa, 14 é nada, então, se for ver. Na teoria, sim. E 2%, então, Mas, quase assim, não tem juros. É bom e é ruim. Tem tudo, tem um bom e um ruim, né? A taxa 2%, o que ela faz? Ela estimula o mercado a gastar. Por quê? Os bancos vão emprestar o dinheiro um pouco mais barato,
as coisas acabam ficando, né, na teoria, um pouco mais barato. Porém, com o dinheiro na mão, você começa a comprar mais. Entendi. Aí é oferta e demanda. Oferta e E demanda. o dinheiro no banco não rende nada, né? Sim, sim. Então Aí o cara já- começa a querer empreender, colocar aquele dinheiro para trabalhar de outra forma. Sim, sim. Tipo em empresa, certo. Só que assim, Ah. por ele estimular o consumo, acaba sendo interessante, porque estimula o consumo, né? Gasta. Só que assim, em contrapartida, o que acontece? Sobe a inflação. Entendi. Então, por isso que tem que ser uma coisa balanceada. Quanto que você acha que seria uma taxa legal? 5. Eu ia falar isso. Entre 5 e 6 aqui, eu acho que para o país, eu acho que seria uma taxa interessante. É que a inflação deu uma subida agora por causa da pandemia. A Né? inflação hoje está Então- mais de 4. E a nossa taxa Selic está 2,75. O que acontece? A inflação é o poder, né, que você tem de compra. Deixa eu ver se eu consigo, né, colocar um exemplo aqui. Você tem um poder de compra de comprar, sei lá, uma casa. Vale 100 mil. Você tem o dinheiro no banco lá, 100 mil. Se você deixar esse dinheiro atrelado à Selic, está 2,75, no final do ano você vai ter 2% de rendimento. Vai ter R$ 2.700. Que não é nada se for ver, né? Certo. Quanto que está a inflação? 4%. Você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. O seu poder de compra diminuiu.